você tem que entender o que é a boa e a má colaboração. Tem momentos que é necessário você privilegiar a independência e outros a interdependência. Então é necessário você ter um conjunto de parâmetros para decidir quando isso vai demandar colaboração, em qual nível, em qual profundidade, quando isso demanda decisões individuais para tomada de qualquer tipo de resolução rápida. E, geralmente, meritocracia está destinada à pessoa, né? A pessoa individual, né? E você não vai ter sucesso individual se você não fizer a tua equipe ter sucesso, né, Sandro? Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, Salibão. Somos autores de 9 livros de negócios, dentre eles Gestão do Amanhã, Código da Cultura, Liderança Disruptiva, e protagonistas do Gestão do Amanhã podcast, onde nós compartilhamos com as amigas, com os amigos, os nossos achados, tudo que ele está estudando, visando o quê? Visando trazer um conteúdo para que você se adapte melhor ao atual ambiente empresarial. Hoje, nós vamos explorar um tema essencial. Como utilizar a colaboração para exponenciar os seus resultados. Mais do que isso, quando a gente fala de uma liderança que utiliza a colaboração a seu favor, é mais do que você ser um colaborador ou uma colaboradora plena. É você criar um ambiente propício à colaboração. Não há dúvidas que esse é um dos principais pré-requisitos para o sucesso no mundo atual. A gente percebe que aquela visão fragmentada é do passado, né, Salibão? Eu tenho que criar um ambiente colaborativo para extrair o melhor potencial das pessoas, né? Com a velocidade que nós estamos vivendo, Sandrão, se você não criar um ambiente onde as pessoas colaborem de uma forma produtiva, né, e não de uma forma repetitiva, que a gente tem que tomar cuidado, né, você consegue pegar a mente de toda a empresa inteira, né? Senão você vai ter mentes escondidas em vários lugares, né, Sandrão? Você traz um ponto fundamental. Para que a gente possa ser capaz de capturar todo o valor existente numa organização, que é expresso aonde? Sobretudo no potencial de cada indivíduo da organização, eu tenho que fomentar um ambiente colaborativo. Senão eu vou parcialmente extrair um potencial de cada indivíduo. E a soma das partes é muito maior do que a capacidade individual de cada participante do grupo, né? Meu amigo Romeu Bussarello comenta, né, que o valor do grupo ele é muito maior do que o valor de cada indivíduo, né? O maior potencial de um indivíduo não chega perto ao valor da colaboração do grupo. Olha só, para a gente continuar aqui nesse conteúdo, antes eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, assina o nosso canal aí no YouTube, ativa lá o sininho para ser notificado. Toda sexta-feira, né, Sandro? Então. Toda sexta-feira temos um episódio 18 inédito. horas, 18 horas entramos toda sexta-feira. Agora, para você não perder a oportunidade, ativa o sininho e você vai ser avisado de quando estiver no ar. Você já recebe uma notificação. Se você está ouvindo pelo Spotify, nos siga no Spotify. Além disso, faça seu comentário aqui, né? Não deixe de comentar qual conteúdo que você deseja que a gente compartilhe, qual o tema, o que você acha do conteúdo. Nós fazemos isso para você. E divida, compartilhe. Manda esse conteúdo para um monte de gente. Aí quem você acha que é valioso para acompanhar-nos, o conhecimento ele ganha valor na abundância. E essa é a nossa perspectiva aqui. Salibão, vamos lá no líder colaborador, que é só resgatando essa tese, né? Quando nós pesquisamos, foi uma pesquisa extensa para escrever as competências transformadoras do líder, para liderar na gestão do amanhã, que é a base do liderança disruptiva. Uma das competências que nós identificamos foi o líder ou a líder colaboradora, ou líder colaborador, né? Isso vem de encontro de uma dinâmica de negócios muito diferente do passado, né, Salibão? Onde, de repente, os esforços individuais bastavam para a organização obter uma alta performance, né? Com certeza, eu acho que nos inspirou, né, para a gente se aprofundar nesse tema, porque quando você fala em colaboração, aparentemente, quando você vê uma empresa e tanta gente trabalhando, fala assim, tá aí um monte de gente colaborando. Não. Not necessarily, não como diz necessariamente. os argentinos, não necessariamente. E acho que o que nos chamou, né, nos chamou a atenção para ir a fundo nesse tema, foi como a Sony perdeu a corrida do iPod e do iPhone, né, Sandrão? Do Walkman. Do Walkman, né? Através do Walkman, né? Eles tiveram um sucesso do Walkman muito grande,
lá nos anos 80, né? Anos 80, final dos 70. Andando. E aí a digitalização veio, né? O Steve Jobs voltou para a Apple com uma mentalidade diferente do que ele havia... Sem dúvidas, final dos anos 90. Né? Criado lá atrás, com aqueles piratas todos, né? Depois podemos falar sobre isso. É verdade. E a Sony simplesmente perdeu a corrida digital, né? pelo iPod, que veio a ser depois o iPhone, né? A evolução do... Porque eles tinham tudo para fazer. Eles tinham o Walkman e eles tinham a parte digital. Só tem um problema. Uma parte não falava com a outra. O próprio... Eu tenho aqui, Sandrão, um slide, né? Vamos buscar aqui. Quer ver, ó? Enquanto você vai buscando, essa saga é muito interessante, né? Só tangibilizando de uma forma mais prática. A indústria fonográfica crescia de uma forma importante, e lá pelos idos dos anos 70, 80, a Sony desenvolve uma das suas principais inovações históricas, que foi responsável por alçar a Sony para outro patamar, que foi o Walkman. Até então, as pessoas, all jobs to be done, as pessoas, para atender às suas demandas de ouvir uma música, tinham de estar obrigatoriamente localizadas num local fixo, ou num carro, ou sobretudo no celular, por meio das vitrolas, depois aparelhos 3 em 1, e ouvir lá o seu disco, o seu cassete, a sua fita cassete, enfim. Com o Walkman foi possível, porque isso foi revolucionário, porque ele permitiu com que as pessoas ouvissem uma música em movimento em qualquer lugar que elas estivessem. Isso gerou um impulso enorme para a indústria fonográfica, porque a partir de então houve uma explosão da venda de tapes, fitas, cassetes, para as pessoas ouvirem mais músicas. Então veja, se nós formos entender, dar um salto no tempo lá no começo dos anos 2000, quando Steve Jobs e a Apple lançam o iPod, o que era o iPod? Um tocador de músicas portátil, só que usando o digital como pressuposto. Por que a Sony, como o Salibão disse, não inventou o iPod se ela tinha, de um lado, o equipamento, que ela podia evoluir para o equipamento portátil mais potente. Do outro, ela tinha a gravadora. Um dos maiores desafios para viabilizar isso era você ter um repositório de música. Ela tinha a gravadora. Ela não conseguiu cumprir esse objetivo ou entender essa lógica, porque era uma empresa toda dividida em silos. Uma área era a Sony Music, outra área a Sony Electronics, e cada um cuidava do seu próprio quadrado, né, Salibão? Exatamente, Sandrinho. Aqui eu achei meu slide, né, que a gente usa nas nossas apresentações. Aqui um quote aqui do Jay Summit. O Jay Summit, né, na época era vice-presidente da Sony, e ele fala o seguinte: a única razão pela qual não fizermos isso antes é porque os caras não falavam uns com os outros. Olha que coisa, né? E quando nós estudamos esse caso, Salibão, para o Liderança Disruptiva, veja, o Walkman, o iPod 2001, né? Inclusive, Salibão, eu estou usando o iPod no próximo livro, você vai ver, tá ficando legalzíssimo. O iPod 2001, o que pouca gente se esquece é que o lançamento do iPod não foi bem sucedido. Eles venderam 1.500 unidades no primeiro ano, Salibão. Então, só que aí depois que a Apple entendeu que precisava abrir, ser compatível com Windows, que tinha muito atrito para baixar a música por meio do computador, e criou o iTunes, né, iTunes Store, aí 2002 e 2003 bombou as vendas. A Sony teve 2 anos. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que o negócio surgiu e explodiu. Não. A Sony teve 2 anos para falar, opa, tem um negócio aí, vamos fazer diferente. Ela não conseguiu fazer, por quê? Cada um olhava o seu próprio quadrado. Os caras não falavam com os outros, né, Sandrão? Olha como a colaboração é um traço da cultura do negócio, que pode ser tanta a falta de colaboração uma âncora, e a colaboração pode ser uma alavanca. Excelente exemplo. E aí nós caímos nos riscos dos silos, né, Salibão, que a gente fala tanto, né? Tanto os silos entre organizações, como dentro da empresa. A área financeira que não fala com a comercial, que entende que seu negócio é um só. O silo é o maior detrator da colaboração, não é, Salibão? Ah, com certeza, Sandrão. E o próprio, você vê, o Steve Jobs, né, foi brilhante, né? Mas pouca gente sabe que a Apple quase quebrou, né? Teve à beira da falência. Até hoje eu não sei como que eles escaparam. Não há dúvida. O Steve Jobs, né? Ele chegou num ponto, Sandrão, que ele já estava andando de econômica, né? Era verdade, assim, né? E ele começou a Apple muito jovem, com 19 anos, ele entrou lá na sala do meu amigo Reed McKenna, né? Para pedir para ele ajudar no marketing da Apple, né? E logicamente, como todo jovem rebelde, né? Impulsivo, ele não entendia a força da colaboração. Um cara de muito brilhantismo técnico e de visionário,
mas de pouco tato com as pessoas, né? Todo mundo sabe dos chiliques que ele já teve lá dentro. E, logicamente, foi o que ajudou ele a ser mandado embora da própria empresa que ele fundou, né, Sandro? A falta de colaboração. Mas isso já começou lá atrás, né? Quando ele começou a Apple, e aí ele sempre teve vocação para pessoas brilhantes. Sim. Né? E o que ele fez? Ele tirou aquele time de pessoas as mais brilhantes, colocou do outro lado da rua, num prédio, com uma bandeira de piratas, para desenvolver o Macintosh. O Mac. Tipo assim, esses caras são foda, vocês não são. Salibão, só uma observação, isso aparece no filme do Jobs. Olha que coisa. No filme do Jobs eu revi recentemente, até porque a gente está construindo outro livro, eu estava trabalhando isso. No filme do Jobs aparece essa cena, onde ele vai, ele tem um mandato para fazer o Mac, ele vai por toda a organização escolhendo os mais brilhantes, coloca eles numa sala, é como se esses caras fossem o suprassumo da organização. E os outros? Criou 2 empresas, né, Criou 2 empresas. Criou 2 empresas. E isso deu certo durante um tempo, mas quando ele volta, o que ele faz, Salibão? Ele desconstrói a lógica dos piratas e entende que a colaboração é a melhor solução. Eu conheci, não vou falar nomes aqui, mas aqui no Brasil, né, uma empresa de pessoas próximas, onde tinham 2 líderes, né, e 2 líderes fortes, que eram quase co-presidentes, e cada um construía a sua empresa. Exatamente. Né? E aí, com o tempo, uma turma fala, eu não posso falar com aquela turma. Então, construiu 2 empresas, né? Com o tempo, não é verdade? Foi pro baubau. Foi pro baubau, Não né? tem jeito, cara. Não tem jeito. Né? No livro Liderança, a gente comenta uma perspectiva que é muito pouco falada na colaboração. Você tem que entender o que é a boa e a má colaboração. Tem momentos que é necessário você privilegiar a independência e outros a interdependência. Então é necessário você ter um conjunto de parâmetros para decidir quando isso vai demandar colaboração, em qual nível, em qual profundidade, quando isso demanda decisões individuais para tomada de qualquer tipo de resolução rápida, né? Imagine que você é um prestador de um serviço crítico. Nós fizemos um projeto, eu e o Salibão, numa das maiores operadoras de energia do Brasil. Um prestador de serviço crítico são os operadores de iluminação, de serviços elétricos, né, e manutenção. Grandes reatores, transformadores. E nós levamos essa conversa a eles sobre isso. E surgiu esse tema. Imagina que o operador está lá tendo que resolver um problema que impactou uma região abrangente. Projeto de alto risco. Ele vai ter que tomar uma decisão de como ele vai executar aquela tarefa ali. É independência. Né? Ele tem que executar a tarefa de uma forma plena, resolver o problema e pode até depois trazer aquela perspectiva para discutir se a melhor forma é aquela ou não. Mas naquele momento ele tem que tomar decisão. Então o líder, às vezes, por vezes, deve tomar decisões autônomas quando requerido e necessário e, por vezes, colaborar com outras pessoas para que essa decisão seja melhor estruturada. É necessário ter um conjunto de parâmetros para definir essa lógica, né, Sandro? E o melhor jeito de descobrir isso é fazendo, acertando e errando, né, Sandro? Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Você não aprende isso, não tem um playbook que você siga. Exatamente. Ajuda, né? Mas não, é muito difícil, né? É muito difícil. Pessoas diferentes, com habilidades diferentes, né, Sandro? Agora, o elemento norteador é a cultura de inovação e a posição do líder como agente fundamental nesse processo, né? Agora, a gente fez uma reflexão no livro que ajuda nessa decisão, que é boa e má colaboração. É possível você criar uma equação onde você fala assim, o que eu almejo com essa colaboração, né? E aí você faz uma conta do resultado da colaboração almejado, qual que é o resultado que você almeja com a colaboração, menos o custo da oportunidade. Então, se você vai colaborar, unir pessoas em prol daquele projeto, você vai ter que excluir essas pessoas de outra atividade. Qual que é esse trade-off? Qual que é o custo da oportunidade? Então, resultado desejado menos o custo da oportunidade menos o custo da colaboração. Porque custa colaborar. É o tempo das pessoas, é investimento. Essa lógica, que ela é muito mais ilustrativa do que literal, ajuda você a nortear quando eu devo colaborar e quando eu devo ser independente. Aquela tese, em algumas vezes você segue, outras vezes você é seguido. Algumas vezes você segue, outras vezes você lidera. É esse balanço, né, Salibão? Com certeza, Sandro. E nada melhor, como eu mencionei, de você testar, né, começar a fazer isso com pequenos grupos, né, pequenos departamentos para você sentir e ir escalando isso para coisas maiores, né, Sandro?
que a gente tem estudado, né, Salibão, mostra que as oportunidades maiores de colaboração, sobretudo, estão integradas quando você necessita desenvolver novas proposições, né, refletir em profundidade sobre problemas complexos, né. Nos parece que quanto mais complexa, os nossos estudos mostram, quanto mais complexa for a atividade, maior a colaboração pode ser valiosa, sobretudo na parte da ideação, na parte da execução. Aí sim você tem que privilegiar a independência para ganhar agilidade. Colaboração em excesso pode gerar lentidão. Né? Over collaboration, né, Sandrão? Os riscos da super colaboração que nós escrevemos no livro, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem que treinar os colaboradores para esse tipo de dinâmica de trabalho, porque a coisa mais fácil que você tem hoje é mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, mandar qualquer coisa, né? E não... E você imagina as pessoas recebendo dezenas e dezenas de mensagens todos os dias, né? E chega um ponto, eu falei, mas eu gostaria de trabalhar também. Ô, né? Salibão, agora outra coisa, né, que a gente não pode deixar de explorar é como fica a colaboração no ambiente virtual, né? Pois é. Quão desafiante é colaborar num ambiente do home office, onde as pessoas não estão presencialmente unidas, né? Inegavelmente, as relações cognitivas, quando as pessoas estão distantes, elas não têm o mesmo nível de sofisticação e profundidade que quando estão presentes fisicamente, né, Salibão? E aí a gente tem que chamar atenção, né, para os níveis de gerações que têm trabalhado, né, Sandrão? A geração anterior, né, lá da onde eu vi, era uma geração pouco colaborativa. Não, né, não gosto de Sandrão? colaborar, Cada um quer fazer o seu, fazer bem feito, não gosto de ter uma colaborar, reunião não. e see you later, Tchau, entendeu? see you later. A Perfeito, moçada né? hoje, ela já nasceu meio assim, né? Principalmente pelos videogames, né, Sandrão? Eles foram muito treinados pelos videogames. Aliás, você quer ter um Ambiente colaborativo. Joga videogame Fortnite. com pessoas do mundo inteiro, entendeu? A gente escreve isso no nosso livro de liderança. O cenário de games é um hiper exemplo de como é possível colaborar com excelentes resultados, de forma espontânea e lúdica, né? O mundo dos videogames, né? Call of Duty, Fortnite, Minecraft, cara, a molecada toda tá colaborando, trabalhando em equipe, vários atributos orientados a isso, e aprenderam a trabalhar em colaboração diferente da nossa geração, que privilegia, como eu sempre digo, né? Eu detestava trabalho em equipe, trabalho em grupo na faculdade. Eu preferia fazer, depois com o mestrado que eu me dei bem, né? Eu tenho uma tendência também a fazer tudo no meu canto, né? Pois é, mas vamos falar da nossa experiência? Não, mas acho que você mandou muito bem. Nós somos de outra geração e nós temos esse viés, né? Mas juntos, nós somos capazes de produzir, então a performance, vamos falar em performance, que não atingiremos nem perto dela se estivéssemos sozinhos. Exatamente. Com o tempo nós aprendemos a colaborar. Aprendemos esse balanço, né? Então, por exemplo, né, Salibão, tem um momento da discussão, da reflexão e tem um momento da produção. Então, como eu sou da dupla que escrevo, no momento da produção eu vou escrever sozinho. Lógico. Senão não vou ter velocidade. E não adianta eu ficar interrompendo. Não adianta. Não adianta. O meu papel na hora que o Sandrão está escrevendo é só deixar ele feliz. E mais do que isso, né? É só deixar ele feliz. Quando tá pronto, aí quando tá pronto... É só dar boas notícias, não reclamar, Exato. não ficar pedindo coisa, deixa ele quieto lá. Quando tá pronto, a parte, o trecho, a gente compartilha e aí é hora de colaborar de novo. Exatamente. Ih, Sandro, faltou um negócio aqui, cara. Isso daqui não tá tão claro. Percebe? Nós aprendemos a colaborar. Mas na prática, nós escrevemos um livro lá atrás, mas não da intensidade que a gente escreve hoje. Hoje nós somos capazes de escrever uns 2 livros por ano. Tranquilo, sem problema. Né? Aqui tem algumas lições legais, Salibão, que eu acho que a gente pode extrair da nossa prática. Como você disse, a gente aprende a colaborar colaborando. Primeiro, uma definição clara de papéis e responsabilidades. Sacou? Uma definição clara. Se eu for começar a entrar numa seara onde o Salibão faz o melhor, que é pesquisar, pegar e tal, cara, eu nunca vou chegar perto do que ele faz. Se ele for começar a escrever, percebe? Então tá claro os papéis aqui. Segundo, Salibão, que nós escrevemos lá no Poder da Cumplicidade, no nosso livro que as escolas de negócio não ensinam. Tem que haver um respeito na relação. Não importa se é uma equipe com 7 pessoas e você não conhece tão bem as pessoas. Tem que haver um respeito, uma relação que transcende o negócio. Porque se você negligenciar a pessoa, o que vai acontecer? Você não vai conseguir aprender com a pessoa, né? Você vai tampar seus ouvidos para tudo que vem de novo, né? Então, papéis e responsabilidades, respeito e rotina. Rotina para colaborar. Processo. Lembra que que nós trouxemos essa visão quando a gente falou de inovação? Processos claros para inovar. Tem que ter processos claros para colaborar, né? Disciplina, rituais,
claros para viabilizar a colaboração. Por isso que os métodos ágeis ajudam a viabilizar a colaboração. Por isso que o papel do líder não é nem em cima nem embaixo, é no meio, Sandrão. É no meio. É facilitar a colaboração, né? Porque se você está em cima, se você acha que o teu papel é em cima, aí vai tudo para baixo, né? Agora, se você estiver no meio, você tem que ser um número 10, não é verdade? Tem que ser um Rafael Veiga, né? Um articulador. Os seus melhores dias, né? Não, mas continua bem. Vamos trazer vamos, sei lá, o Zico, né? Na época. Enfim. Pelé, né? Pelé. Uma unanimidade. Pois é, né? É um líder que facilitava a colaboração no time, na é verdade. Peraí, a equipe de 70? Não é verdade? Um bando de talentos incríveis, como poucas vezes foi visto, e ele era o cara que tinha a sua singularidade, mas claramente ele trabalhava em equipe, não é? Ele Clodoaldo, Rivelino, Tostão. Ele fez o Paulo César brilhar. Mas fez claramente, um cara singular e conseguia tocar a lógica ali. Não perdia a sua singularidade, sua excelência, mas ele entendia, Salibão, que sozinho ele não ia fazer aquilo. Lembra a equipe de 66, que foi um catado, muita gente, foi um fracasso, né? A partir do momento que eles entenderam essa lógica, o potencial dele aumenta. É isso que a gente quer chamar atenção. Quando você colabora de uma forma virtuosa, o potencial do indivíduo aumenta. É isso. Quando existe a colaboração, ambiente colaborativo, o potencial do indivíduo aumenta porque ele tem uma estrutura que lhe auxilia a desenvolver o seu melhor. E aí a complementariedade, que é o último elemento que eu ia colocar, né? Clara definição de papéis, um respeito entre os integrantes claro, uma definição clara da governança e complementariedade. Porque a complementariedade faz com que você faça o seu melhor, né, Salibão? Porque alguém está fazendo aquilo que você não é o mais apto a fazer. Eu não tenho dúvida, Salibão, que o tema da complementariedade, quando a gente coloca no Liderança Disruptiva, veio para ficar, e nós vamos ter que aprender cada vez mais a criar ambientes colaborativos que não corram o risco da perda de agilidade, mas desenvolvam o potencial talento de todos. Tá pensando aqui, né? Nós fizemos o podcast sobre o algoritmo da vitória, sobre o Kaizen mental. Agora tem muito de... Uma das partes que você explora no livro é a colaboração entre as equipes, né, Celebão? Como equipes medianas transformar em equipes excepcionais a partir de uma visão de colaborativa, né? Com certeza, Sandrão. A gente destaca isso muito na complementariedade, né? Na complementariedade. Quando eu estava conversando com o André Heller, nós entrevistamos o André Heller também para o livro, né? Ele falava que a complementariedade tirava a pressão dele de ser perfeito. Opa, olha, de novo, fala de novo isso que é legal. Complementariedade tirava a pressão dele de ser perfeito, né, Sandrão? Então olha, essa colaboração no time era fantástica. Tira o peso, né? Tira o peso, né, Sandrão? E te dá mais espaço para brilhar. Exatamente. Né? Porque eu não vou fazer aquilo que eu não sou o melhor, ou a melhor, alguém vai fazer por mim. No livro Liderança Disruptiva, a gente chegou a um framework, não um framework, mas 3 referências para você viabilizar a colaboração no negócio. Né, no seu negócio, que o líder pode fazer. O primeiro é avaliar as oportunidades de colaboração. Por isso que eu disse daquela equação, custo da colaboração, né, o resultado final é o resultado da colaboração menos custo de oportunidade e custo de colaboração, que primeiro você tem que avaliar quais são as reais oportunidades de colaborar. Essa é uma boa reflexão. Não é colaborar com tudo, né, Celebão? É colaborar onde realmente faz sentido, né? Com certeza. Esse é um ponto essencial. A segunda, avaliar a oportunidade. Quais são as barreiras da colaboração? É aqui que é legal, né? Porque tem muita barreira de colaboração. Né? Você pega, por exemplo, na Microsoft, né, que com o tempo, né, acabou dormindo no seu próprio sucesso, né, do passado. Né? Sim. Até nas nossas apresentações a gente coloca lá uma âncora gigante, né, que está afundada, né, e ela estava ancorada no sucesso do passado. E uma das coisas que começou a acontecer muito é a falta de colaboração. E um dos mecanismos que estimulava a falta de colaboração é a própria performance, a avaliação de performance dos colaboradores. O sistema de performance dizia que 10% da força de trabalho da Microsoft tinha que ser mal avaliada. O que as pessoas ficavam fazendo então? Todo mundo salvando seu emprego. Não querendo ficar nos 10%. Sim, então cada um... Autopreservação. Saving mais. Então, por um lado, você quer usar o mecanismo
para que as pessoas Da meritocracia? dão o melhor de você, por outro lado você destrói a colaboração. Por isso que é tão, né, esse balanço é tão fino. Delicado, né, Sandrão? Lembra que a gente fala, né, Salibão? A própria GE caiu nessa armadilha, né? Mas assim, 10%, não, 10%, no caso da GE, eu acho que 10% tinha que ir embora da Mandado empresa. embora. Era 10% tinha que ir embora. É o 20, 70, 10. 20 são os tops. High Potential, os 70 estão ali na intermediária e todo líder, todo ano tinha que mandar 10% embora da sua equipe. E a história mostra que nos primeiros anos vai bem, porque tem uma gordurinha, a partir do terceiro ano o cara se mata. E aí ele cria uma cultura de competitividade dentro da própria equipe, que ao invés de colaborar, estimula a individualidade. No livro Cultura, Novo Código da Cultura, nós comentamos que um dos principais elementos que é indutor da cultura é o sistema de remuneração. Como eu quero ter uma cultura de colaboração para a inovação se o meu sistema de recompensa e reconhecimento não acompanha essa lógica? E o sistema de recompensa e reconhecimento ele é composto por, o ideal, é composto por elementos e atributos que valorizam a individualidade. Mas sobretudo no que tange a plano de bonificação anual, premiação, você tem que ter espaço para colaboração. E como você mensura isso? Por meio do resultado coletivo, né? Pois é, quem fez muito bem isso foi o Guilherme Benchimol na XP, né? Que desenvolveu, ele se inspirou na meritocracia lá da Ambev, né? 3G. Da 3G, né? Mas com uma questão colaborativa, ou seja, uma meritocracia colaborativa, né? E aí ele entra no partnership. Interessante, né? É muito bom, Salibão. Porque geralmente meritocracia tá destinada à pessoa, né? A pessoa individual, né? E você não vai ter sucesso individual se você não fizer a tua equipe ter sucesso, né, Sandro? Você sabe que particularmente eu tenho tenho muita inquietude com essa questão da meritocracia, né? Porque ela foi traduzida de forma inadequada e inadvertida no mundo e na sociedade atual por uma questão de excesso da individualidade, excesso de valorização do indivíduo e descartando outras premissas. Mas como você mesmo colocou, como um líder vai ser bem-sucedido só individualmente? Então a meritocracia pressupõe que ele seja capaz de desenvolver outras pessoas para atingir a melhor performance possível, para desta forma ele ter performance. Então é o todo, né, Salibão? Mandurinha não faz verão. Sandrão, você sabe que tem um filme que eu gosto bastante, né, chamado Um Domingo Qualquer, inspirado estrelado pelo Al Pacino, onde ele era um técnico de futebol americano, né? Puta, é maravilhoso. O lance lá ele era meio estranhão, né? O cara que fez muita besteira na vida, né? Eu vi esse filme recentemente. E ele teve uma última chance, né? O time dele já era meio loser, mas ele teve uma última chance de ganhar um campeonato, né? E a frase célebre, ele faz um speech tão grande que é usado pela maioria dos técnicos até hoje. No mundo até hoje, né? Vamos ver com o próprio André Heller falou que o Bernardinho usa também, né? E no final ele fala assim: ou a gente se cura como equipe, ou a gente vai morrer individualmente. Isso é foda, né? Foda. Ou a gente se cura como equipe, ou vai morrer individualmente. Vai morrer individualmente. O que adianta ser o melhor jogador de uma equipe que não ganha nada, né? Não adianta nada. Isso ali, bom, eu sempre comento essa história, o campo esportivo também nos traz boas referências. Equipes de futebol, por exemplo, célebres, como os Galácticos do Real Madrid, aquele time do Flamengo que tinha Romário, Sávio e Edmundo, que as individualidades eram tão grande, que não havia coletivo. Esses times não ganharam nada. Times mais medíocres, tem um time do Flamengo que foi campeão brasileiro, é muito pior tecnicamente do que esse time, mas ganhou. O Verdão, há 2 anos atrás, né? Sim. A gente ganhou de times, fomos campeões brasileiros, sem dúvida, né? Muito inferior. Com um time pior do que o Flamengo e pior do que o Atlético Mineiro. Sem dúvida. Como você consegue construir? Então, e aí você, de novo, você evidencia a individualidade. E aí você tem que, de novo, né, mais uma vez, nessa visão, identificar as barreiras da colaboração. São pessoas? É a cultura? São processos? É o sistema de remuneração? É o sistema de remuneração? Exato. São processos? É uma cultura do passado? Exato. Né? O que está atravancando? Tem que fazer um diagnóstico. Senão eu vou entrar com ingenuidade pensando que não, agora todo mundo vai colaborar. E não vai. O próprio sistema vai ser autossabotado. As pessoas. Então tem que ter um nível de consciência. Então, peraí, eu tenho que educar essa turma na colaboração. Vamos investir em aumentar o nível de consciência dos indivíduos sobre o valor da colaboração. Vamos fazer um projeto menor para adaptá-los e assim por diante. Terceira etapa. Então, a primeira, coloquei aqui, avaliar as oportunidades de colaboração, identificar as barreiras. A terceira,
desenhar soluções de colaboração. E como nós dissemos, eu tenho que ter um método para colaborar. Uma governança para colaborar. Vou usar, por exemplo, o recurso de um método ágil que permite melhor colaboração. Qual vai ser essa rotina? Para que tipo de projeto? Eu tenho que desenhar uma solução de colaboração. Por isso que o líder, a líder colaboradora, não basta colaborar, tem que desenhar a colaboração, tem que criar o ambiente, né, Salibão? Porque por meio do ambiente, você exponencia a solução. O CEO, a CEO, está no meio, não está nem embaixo nem em cima, né? Ele está no meio, facilitando a... Enabler, viabilizador. É um enabler. É um enabler. 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 É um viabilizador, né, habilitador da colaboração. Não é tarefa fácil, porque a gente vive numa sociedade que ainda privilegia o indivíduo, né? Uma hiperexposição do indivíduo, mas é fundamental que você tenha uma visão. Uma andorinha não faz verão. Ninguém constrói nada sozinho. E de novo a gente volta no papel do líder. Um líder, para criar valor, ele precisa ter uma equipe de alta performance que consegue atingir resultados extraordinários. Para isso ele tem que pensar na alta performance de cada indivíduo da sua equipe e no todo. Sandrão, tem... Eu adoro o inglês, que eles conseguem falar tanto com pouco. Né? A semântica é boa às vezes, né? E tem uma diferença, né? Eu trabalho de equipe de alta performance, né? Eu tenho estudado isso há muitos anos. Da diferença de um team player para um teammate. Team player para o seu teammate. Teammate, mate no inglês australiano é o cara, assim... Parceiro. Acolhimento. Parceiro, teammate. É o mate. He's my teammate. E team player é o cara que tá na equipe. Que joga na equipe, mas não necessariamente pode ser o seu teammate. Entendeu? Isso é foda também. Então, quer dizer, quando você fala de colaboração, engajamento, conexão... Você vai analisar sob o ponto de vista dos teammates. Entendeu? E... Você não sabe, no inglês australiano, eles falam muito hey mate, que é a maneira uma maneira de tratar a pessoa com carinho, entendeu? E aí eu tenho numa mesma equipe pessoas que desempenham papéis distintos nesse processo, né? Aqueles que vão mais catalisar o grupo, aqueles que vão mais puxar o indivíduo. Eu tenho que fazer um bom mapeamento desse contexto para identificar quais são as barreiras de colaboração dentro da minha própria estudar equipe, cada um dos colaboradores, né, para saber quais que são os pontos fortes, né? Se ele se comunica bem, se comunica mal, se ele é um cara que é um cara que facilita, se é um cara que joga na defensiva, você tem todo um maquinário aí do time, né? Mas isso é outro papo, equipe de alta performance, vamos fazer, né? Performance. Vamos pegar as minhas 12 palestras, mais as suas 12, a gente faz um toque aqui de 24 palestras. 36 horas de podcast. Olha só, não há dúvidas que a colaboração é um atributo essencial de qualquer líder. Não há dúvida sobre isso. Ao líder não cabe apenas colaborar, mas criar um ambiente de colaboração. Isso é uma questão de vida ou morte. Colaborar na veia, né, Salibão? Collaborate or die. Colabore ou morra. Colabore ou morra. Salibão, boa. Vamos lá agora com aquela etapa hiper aguardada, né? O que você sugere como obra aqui para essa nossa experiência? Sandrão, a gente já vem falando bem legal. Economia da experiência, né? Já há bastante tempo, né? Mas agora ela veio forte, porque a experiência hoje ela pode vir de diferentes maneiras. Tem aqui dois caras que eu conheci lá atrás, eles eram muito jovens, né? O Joseph Pine e o James Gilmore. Lá quando eu frequentava eventos nos Estados Unidos, né? E eles eram palestrantes, né? Mas estavam começando, né? E eles se especializaram só na experiência do cliente, né? Que eles chamam de experience economy, né? Porque hoje nós temos duas vertentes da questão da dinâmica de negócios. Uma é a velocidade, né? A gente vive num mundo dirigido por milissegundos, né? Num mundo cada vez mais instantâneo. Respostas instantâneas, ninguém quer esperar, ninguém quer perder tempo. Por outro lado, a partir do momento que você tem a velocidade, você quer criar experiências fantásticas que façam com que
as pessoas fiquem lá. Conectem. E não é só experiência de cliente, experiência de colaborador também, né? Sim, em geral. Hoje está tão aumentar engajamento. A experiência do colaborador Exato. hoje é fantástica, né? Porque hoje a competição por talento é brutal. Se você não tiver uma experiência para o cliente, para o colaborador e para o cliente, você simplesmente perde os dois, né? Então, enquanto a gente está indo por um lado veloz de um jeito, a gente está indo por um lado mais tranquilo. E você tem a própria experiência digital, né? Se você pegar, eu vejo lá em casa, as mulheres lá de casa compram na Shine. A experiência do aplicativo é like no other, né, Sandrão? É incrível, né? A UX, né? É muito diferente. Like no other. Tudo então, experiência. Então esse livro aqui é a Bíblia da experiência. The Experience Economy, né? Competindo pelo tempo do cliente, atenção e dinheiro. Olha que coisa. Pelo tempo do cliente, a sua atenção e seu dinheiro. Tem tudo a ver com o Customer Centricity. Exatamente. Tudo a ver com o Jobs to be done. E quem usou muito isso no centro do seu business é a Starbucks, né? Starbucks, quando começou com um pequeno coffee shop lá em Seattle, eles tinham uma verbinha de marketing, né? Eles nunca imaginaram ficar do tamanho que eles ficaram. E eles podiam usar aquela verba ou para anunciar nos jornais, revistas naquela época, ou para mudar o ambiente do Starbucks, para criar um ambiente de experiência dentro do lugar, para que quando as pessoas fossem lá, gastassem mais dinheiro lá dentro. Aumentou a experiência. E eles criaram um conceito chamado The Third Place, né? O terceiro lugar, sendo que o primeiro lugar, sua casa, o segundo lugar, seu trabalho, e o third place, Starbucks. Olha que coisa. Da né? hora. E assim virou uma empresa de 120 bilhões. A Starbucks, são milhares de coffee shops, vale mais do que a GE, que produz turbinas de aviões, equipamentos coisa, hospitalares. Coisa maluca, né, Sandro? Maluco. Muito bom, hein? Ó, The Experience Economy, pelos os mestres aqui, eles dedicaram a vida inteira deles a estudar esse tema. Essa é uma obra muito boa. Nós usamos ela para, sobretudo quando a gente estuda Customer Centricity, Jobs to be done, porque aqui tem a jornada do cliente. Muito bom, Salibão. Excelente dica. Fechou? Ó só, antes da gente encerrar aqui é o seguinte, de novo, assina nosso canal no YouTube, aí ativa o sininho para ser notificado das nossas... Vamos ampliar a sua mente. Vamos expandir. Expandir. Se está no Spotify, nos siga no Spotify. Faça seu comentário. Você gostou? O que te chamou a atenção? Tem alguma dúvida? Alguma discordância? Não há problema nenhum a gente conversar sobre tudo aqui. Mais do que isso, quer sugerir um tema para nós explorarmos aqui? Manda a bala que a gente explora. Fechou? E compartilhe nosso conteúdo. Vamos expandir a mente de todo mundo aí, né? A mente expandida não volta ao seu estado original, né, Salibão? Com certeza. Vamos expandir a mente de todo mundo. Somos uns dilatadores de mente. Dilatadores de mente. E mente expandida não volta ao seu estado original. É isso que a gente quer fazer por você, com você e para você. Beleza? Mais uma, Salibão. É isso aí, Sandrão. Vambora, ó. Pode mandar. Continua aí, nos segue e tal, porque toda semana, sexta-feira, 18 horas, a gente entra com um capítulo novo do nosso tema. Ah, peraí, eu tenho um recado aqui. Sim. Eu ia falar da nossa imersão e mentoria. Eu tava esquecendo de um tema relevante pra caramba. 2024, a gente inaugura nosso calendário de eventos. Estamos indo para a 13ª edição da imersão e mentoria Gestão do Amanhã na Prática, com um novo modelo. Nós vamos fazer ela presencialmente. Final de fevereiro, 2 dias em São Paulo, 2 carecas aqui, com você. Vamos explorar tudo, tudo. Tem pouco por fora, mas tem muito por dentro. O que tanto tem que não tem por fora, tem por dentro. Vamos explorar tudo. Inovação, que mundo é esse? Inovação, ambiente, liderança, estratégia, cultura. Tudo que você precisa saber para ser bem-sucedido, liderar sua organização para outro patamar. Se você é empreendedor, se você é executivo, na nossa comunidade nós já formamos mais de 500 GAs. Desde gestores do amanhã, desde empresas multinacionais de grande porte, nacionais, indústria automobilística, inovação, bem de consumo, empresas menores, né, o middle market aqui do Brasilzão, cooperativas, consultores, é uma turma da pesada, né? Então, olha só, são 2 dias inteiros em São Paulo, além disso tem uma mentoria coletiva conosco, para você tirar todas as suas dúvidas, e você tem nosso Zap, você tem nosso WhatsApp. Tem lá uma dúvida, puxa aqui, ó, surgiu uma oportunidade de negócios, tem uma dúvida na minha estratégia, nós vamos te ajudar a tocar seu negócio. É um projetão, né, Salibão? Projetão. Com certeza. Quem entra na nossa mentoria, imersão, nos tem para o resto da vida, literalmente, né? Pelos nossos Geotalks mensais, sempre com convidados parrudos, né? Além de tudo isso, todo mês um Geotalk. Mais os nossos próprios achados, Sandrão e eu somos uma máquina de pesquisa, né?
de conhecimento, de gestão. E o nosso prazer. As aulas são inéditas, né, Salibão? É o 13º, mas a gente sempre muda as aulas, porque a gente está trazendo coisas novas a todo momento. Eu, na minha apresentação da primeira parte, já estou na minha 45ª versão, Sandrão. Isso aí, imperdível, viu? Então, ó, vamos deixar o link aqui na descrição desse programa. É uma honra ter você conosco. Uma honra mesmo. Final de fevereiro, nós começamos 2024 com os 2 pés. Beleza? Fechou? Vai lá na descrição, se inscreve, recebe mais informações sobre isso e continua nos acompanhando aqui. Toda semana um conteúdo novo, explosivo, para dilatar sua mente. Boa. Fechou? Até a próxima.